direitos de nós humanos? Cadê os nossos direitos como civis? Que a gente sabe que um homem que inclusive foi só andar de bicicleta às 7h30 da manhã, em 6 segundos ele perdeu a passar com toda essa questão. Porque nós não podemos mais enxergar, principalmente casos hediondos como esse, que mexem com a opinião pública. Isso porque chegou na imprensa. Vários outros que não chegam, porque aqui nós sabemos que o que vale realmente é para o criminoso, para o bandido, para o assaltante, para todo mundo. E como eles sabem que daqui 10, 12 anos, para eles pouco importa se eles mataram ou não um pai ou uma mãe de família, o que acontece? Eles não estão nem aí, eles vão lá e cometem sim os piores, mas os piores crimes. Então, ou seja, nós estamos reféns, inclusive, de toda essa quadrilha, de toda essa questão. Agora, nessa lei capenga que nos segura, inclusive, e nos coloca de joelho diante de toda essa questão e ajoelhado no milho, vocês podem ter certeza de uma coisa: eu acho que já está na hora, pessoal. Já está na hora, inclusive, da gente clamar ao governo, clamar. Prisão perpétua é a pauta de hoje aqui no seu Bate Notícias, então vem pra cá, eu sou Felipe Campos e agora você fica sabendo de tudo de uma forma nua e crua. Pessoal, é o seguinte, né? Vocês que estão acompanhando toda essa cobertura tenebrosa que está ocorrendo, inclusive no caso da própria menina Vitória, morta aos 17 anos, vítima de estupro, teve a cabeça inclusive degolada, as digitais arrancadas e ainda o seu cabelo raspado, e foi violentada sexualmente, ou melhor, estuprada. Tudo isso acontecendo e a gente pergunta: cadê a pena de morte no nosso país? Ou pena de morte não, prisão perpétua. Cadê a prisão perpétua no nosso país? Eu acho que já está na hora, mas já está na hora de uma movimentação, já está na hora, inclusive, de nós, civis, começarmos a avançar. Michael, o que você tem a dizer? O que você tem a dizer, Michael? O que você tem a dizer, Marcos? Marcos, responde pra gente. A gente mostra para vocês a proximidade da casa onde Michael morava, também o possível cativeiro de Vitória, com o local, que é o chiqueiro, aquele ali, olha só, onde o seu Mauro guardava todas as ferramentas dele. Foi daqui que ele sentiu falta daquelas 3 ferramentas e disse até, segundo a família, que estava cobrando de um outro funcionário, um rapaz que costumava ajudá-lo no trabalho, na agricultura. No entanto, quando a Guarda Municipal chegou primeiro com as fotos das ferramentas, seu Mauro reconheceu sem sombra de dúvidas como sendo dele e foi encaminhado até a delegacia para fazer o reconhecimento pessoalmente. Esse é mais um elemento que a polícia agora junta ao inquérito sobre essa morte, esse assassinato brutal e misterioso de Vitória. O que é falado é o seguinte, né? O Michael havia pedido ajuda dos dois, do Vinícius e do Vinícius e o Daniel, não é Vinícius não. O Mike tinha pedido a ajuda dos dois, do Gustavo e do Daniel, né? Que é os caras que supostamente tem um caso lá, para tirar da dona Edna. E os caras ajudou. E quando os caras teve um problema com a Vitória, os caras foi pedir a ajuda do Michael. Por isso que o Michael tá se segurando ali, porque ele sabe que se ele entregar os caras,
os caras vão entregar ele da dona Edna, entendeu? Aí, ao invés de um, ele vai ter dois, entendeu as ideias? Essa que é as ideias. Ah, Frank, e onde que entra o 15 nisso aí, o CRI organizado? Não tem, entendeu? Até quando eu falei com os caras agora de manhã, às 8 e pouco, às 9 horas, 1 hora atrás, quase 2 horas, eu falei com o mano lá na quebrada de Cajamar, ele falou o seguinte: os caras vão soltar no grupo o salve decretando os 3, né? Então fica até um atento para a polícia de Cajamar, porque se o comando decreta os 3, um tá em cana, tá na mão de vocês aí, mas 2 tá mosquetando aí pela quebrada aí, entendeu? Então, para dar um desfecho nessa parada aí, eu procurei saber, troquei ideia com os caras, falei, mas qual foi a fita da dona Edna, né? Da dona Edna lá para ela poder partir e da menina. Os caras fazem o seguinte: a dona Edna foi em cima de questões ali particular entre o Maico e ela, que não saiu para rua, então ele não sabe qual foi as ideias, não sabe se foi em treta de mercadoria, porque segundo os moleques lá, o Maico estava soltando em pedaço lá, mercadoria em pedaço, além da partida tinha que ser investigado por tráfico de droga, né? Espero que a polícia tenha conseguido chegar até essa linha de investigação. E em relação à questão da menina, os caras fizeram isso simplesmente porque ela sabia demais, sabia do relacionamento deles. Um é casado, o outro estava lá, né, correndo com o crime, então ia poder prejudicar os dois de alguma forma. Então, num contexto, num resumo final, a menina partiu simplesmente por saber demais, e os responsáveis foram aí os 3 que são investigados. Não sei por que 2 não tá preso, segundo informações que eu tive do próprio bairro, cara, porque é muito importante a gente lembrar que a população que mora no bairro, a população que mora na cidade, eles são os olhos e ouvidos das pessoas que lá não se encontram. Então é baseado nessas pessoas que eu trago minhas conclusões aqui. É ouvindo essas pessoas que eu trago o vídeo para vocês aqui. O crime de Vitória tem relação com a morte da dona Edna? Minha gente, um dia antes ou 2 dias antes do corpo da Vitória ser encontrado em Cajamar, você deve se lembrar, o corpo de uma outra mulher foi encontrado e que merece total investigação, com a mesma intensidade, com a mesma dedicação que o caso Vitória. Uma senhora de 63 anos, que se chama Edna, ela foi encontrada morta numa área de cachoeira, numa parte rasa que dá acesso a uma cachoeira, já no limite da cidade de Jundiaí. Pois bem, esse caso, desde ontem, quando nós descobrimos algumas, não só a coincidência de data, mas outras coincidências, é difícil você não acreditar que haja uma ligação entre as 2 mortes. Pois bem, a polícia investiga, acha a possibilidade muito remota, mas eu passo a partir de agora a compartilhar com vocês algumas coisas curiosas que eu encontrei neste caso e que eu acho que devem ser levadas a público. Pois bem, a dona Edna, de 63 anos, é uma senhora que era muito simpática, tem filhos, tem família, é uma cuidadora de idosos. Ela cuidava, né, chegou a cuidar até um tempo atrás, inclusive, de uma mulher ou de um homem vizinho de Vitória, ou seja, ali todo mundo se conhece. Dificilmente a dona Edna não conhecia Vitória. E o corpo da dona Edna, acredite se quiser, foi encontrado perto do local onde estava o corpo de Vitória. Mais uma coincidência, né? Na mesma data, no mesmo local. O cão farejador também chegou até o corpo da dona Edna, porque era ali na área de rastreio do celular da menina, né? Onde a torre
de telefonia teria mostrado que a menina passou. Pois bem, vamos agora aos detalhes sobre o corpo da dona Edna, como foi encontrado. Estava de barriga para baixo, dente quebrado. Essa é uma informação que eu levantei ontem à noite. Embora na época, na semana passada, quando o corpo foi localizado, eles tinham dito que ela usava dentadura. A própria polícia disse que a dona Edna usava dentadura. Só que eu conversei com gente da família que discorda disso. A família diz, impossível. A Edna tinha colocado implante, ou seja, o dente é parafusado, dentadura não era. Outro detalhe importante, ela estava sem roupa, ou só de roupa íntima, algo assim. Onde estava a roupa dela? Por que a roupa não estava no local onde foi encontrado o corpo, O fato também curioso desse corpo ter sido encontrado tão rápido, ela ficou desaparecida há pouco mais de 24 horas. E numa área deserta, como o local que foi encontrado, o corpo, ser localizado tão rápido é bem difícil. Outro ponto importante, o atestado de óbito. Eu recebi agora o atestado de óbito, eu vou colocar à disposição daqui a pouco para vocês verem também, claro que cobrindo os detalhes de número de CPF, os dados particulares, mas eu vou dizer a vocês como foi registrado esse atestado de óbito da dona Edna. Me chegou agora aqui por meio de uma fonte. O atestado diz: data da morte, 1º de março de 2025. 1º de março de 2025. Em via pública foi encontrado na Avenida Cruz Gobo, Cachoeira, Morungaba. Município de falecimento, Cajamar, ou seja, ali no limite. Sexo feminino, viúva. Vamos ao que interessa. Causa da morte. Morte indeterminada. Ou seja, a polícia investiga e o IML, com laudos fundamentais, complementa e auxilia na investigação. Pois bem, uma senhora que sumiu praticamente ao mesmo detalhe muito importante neste caso, que está falando Thiago Santos, atualizando as informações do caso Vitória. Um fato muito importante é que Michael, Lucas, o próprio Daniel já relatou a preocupação e o medo do que pode acontecer com eles. Estão todos desesperados em relação às suas vidas. Uma colega de Vitória chegou a relatar que estava recebendo ameaças. E a polícia agora corre contra o tempo. Tempo neste momento é precioso para descobrir quem está fazendo essas ameaças. Bora para o vídeo. No tempo, uma senhora que teria cuidado de gente que mora perto da menina Vitória, uma senhora também que já teria trabalhado com um dos suspeitos
de ter matado a Vitória. A dúvida é, perguntar não ofende, não estou fazendo afirmação, mas diante de todos os detalhes, já aviso a vocês, a família acredita que tem a ligação. E a família é um ponto importantíssimo, tem que ser tratada com muito respeito. A família da dona Edna acredita sim que haja ligação entre a morte dessa idosa e a morte de Vitória. E eu perguntei por quê. Por que a família acha que a morte da dona Edna, se foi um assassinato, pode ter ligação com a Vitória? E eles me explicaram. Bate. Se ela realmente teve ligação no passado com os suspeitos do crime da Vitória, se o que havia lá dentro que exigia tanto cuidado por parte da polícia? Até agora, nenhuma autoridade veio a público explicar o motivo da operação. Será que há algo que eles querem esconder da população? O sigilo por trás dessa ação levanta uma série de teorias. Poderia ser um desdobramento de uma investigação maior? Algo que, se revelado, causaria um impacto inimaginável. As informações que conseguimos até o momento indicam que essa residência tem uma forte conexão com Michael, um nome que já vem sendo mencionado em diversas investigações. Mas quem é Michael, afinal? E por que ele estaria envolvido em algo tão grande a ponto de mobilizar várias viaturas e agentes altamente preparados? O que pode estar sendo mantido longe dos olhos do público? O que se sabe é que a casa foi vasculhada minuciosamente. Mas o que eles procuravam? Algo ilegal? Documentos? Uma prova crucial? Testemunhas relataram que sacolas foram retiradas do local e colocadas nos carros da polícia. O que havia dentro dessas sacolas? Seria isso uma peça-chave para resolver um mistério ainda maior? A ausência de respostas oficiais só faz crescer o suspense em torno do caso. A cada minuto que passa sem um pronunciamento, mais dúvidas surgem. Por que um caso como esse, que claramente chama a atenção, está sendo tratado com tanto segredo? Se Michael está realmente envolvido, isso significa que as investigações podem estar chegando a um nível muito mais profundo do que haveria outras figuras influentes sendo investigadas nos bastidores. Curioso é que, mesmo com todo o aparato policial, a operação foi conduzida de maneira discreta, se precisa ser mantido em sigilo absoluto? E o que mais pode vir à tona nos próximos dias? Quais serão as próximas peças desse quebra-cabeça? O que mais a polícia já sabe, mas ainda não revelou? Muito. Esses jovens aí que estão sendo chamados aí para comparecer na delegacia, tem que comparecer e dar satisfações mesmo. Se tem alguma desavença, alguma coisa a ser descoberta, alguma coisa, se deve algo, tem que se explicar, não tem que ter dó. Você sabe por quê? Vou te explicar. Nesse que foi hospitalizado, não foi os bandidos, não foi aqueles jovens que estavam dentro daquele carro que andou durante o quarteirão em volta da menina Vitória. Não, foi ele que passou mal, tá? Vou explicar para você que tá chegando agora. Deixa o like, comente e compartilhe. Foi ele, o pai da menina Vitória, que passou mal, gente. E eu vou explicar tudo para você. Ele e a esposa, né? Ele e a esposa, a mãe e o pai de Vitória,
de Vitória. Por isso que eu te falo, passar a mão na cabeça de bandido, tá? Quem fez isso com requintes de crueldade com essa menina, tem que parar. Se você acha que isso já é impactante, espere até ouvir os detalhes finais dessa investigação. Nos próximos minutos, vamos expor informações ainda mais surpreendentes sobre o que pode estar acontecendo nos bastidores dessa operação. E se essa operação fosse apenas o início de algo muito maior, nos bastidores, fontes indicam que essa ação pode estar conectada a um esquema que vem sendo monitorado há meses. Mas por que operação pode ser apenas a ponta do iceberg? Os minutos que se seguiram à invasão da residência foram tensos. Os moradores da região observavam à distância, tentando entender o que estava acontecendo. Alguns relataram ter ouvido ordens sendo dadas em tons firmes, enquanto outros garantem que o clima era de total sigilo. Mas por que tanto mistério? O que havia lá dentro que exigia tanto cuidado por parte da polícia? Até agora, nenhuma autoridade veio a público explicar o motivo da operação. Será que há algo que eles querem esconder da população? O sigilo por trás dessa ação Depois de um ano, mais ou menos, outro caso com uma menina também chamada Vitória. Quais são as correlações em relação ao que aconteceu com aquela Vitória do ano passado com a Vitória de hoje? Acompanhe conosco. levanta uma série de teorias. Poderia ser um desdobramento de uma investigação maior? Algo que, se revelado, causaria um impacto inimaginável. As informações que conseguimos até o momento indicam que essa residência tem uma forte conexão com Michael, um nome que já vem sendo mencionado em diversas investigações. Mas quem é Michael, afinal? E por que ele estaria envolvido em algo tão grande a ponto de mobilizar várias viaturas e agentes altamente preparados? O que pode estar sendo mantido longe dos olhos do público? O que se sabe é que a casa foi vasculhada minuciosamente. Mas o que eles procuravam? Algo ilegal? Documentos? Uma prova crucial? Testemunhas relataram que sacolas foram retiradas do local e colocadas nos carros da polícia. O que havia dentro dessas sacolas? Seria isso uma peça-chave para resolver um mistério ainda maior? A ausência de respostas oficiais só faz crescer o suspense em torno do caso. A cada minuto que passa sem um pronunciamento, mais dúvidas surgem. Por que um caso como esse, que claramente chama a atenção, está sendo tratado com tanto segredo? Se Michael está realmente envolvido, isso significa que as investigações podem estar chegando a um nível muito mais profundo do que imaginamos. Quem mais pode estar ligado a ele? Haveria outras figuras influentes sendo investigadas nos bastidores? O mais curioso é que, mesmo com todo o aparato policial, a operação foi conduzida de maneira discreta, sem alarde na mídia,
sem grandes manchetes. Isso significa que existe algo tão sensível sendo descoberto que precisa ser mantido em sigilo absoluto? E o que mais pode vir à tona nos próximos dias? Quais serão as próximas peças desse quebra-cabeça? O que mais a polícia já sabe, mas ainda não revelou? Se você acha que isso já é impactante, espere até ouvir os detalhes finais dessa investigação. Nos próximos minutos, vamos expor informações ainda mais surpreendentes sobre o que pode estar acontecendo nos bastidores dessa operação. E se essa operação fosse apenas o início de algo muito maior? Nos bastidores, fontes indicam que essa ação pode estar conectada a um esquema que vem sendo monitorado há meses. Mas por que só agora a polícia decidiu agir? O que mudou nos últimos dias para que uma mobilização dessa magnitude acontecesse? Será que novas provas surgiram? Ou alguém importante decidiu falar e entregar detalhes que ninguém imaginava? O que chama atenção é que, até agora, nenhuma prisão foi oficialmente divulgada. Se essa operação foi tão grande, por que não há nomes sendo expostos? Isso levanta uma nova questão. As autoridades estão segurando informações para evitar que algo maior seja comprometido? As sacolas retiradas da residência foram transportadas rapidamente. O que pode estar ali dentro? Registros, dinheiro, documentos comprometedores. Uma coisa é certa: se a polícia entrou com tamanha força, é porque já sabia exatamente o que estava procurando. Os vizinhos, ainda chocados, disseram que nunca imaginaram que algo desse tipo poderia acontecer tão perto. Era uma casa aparentemente normal, comentou uma testemunha. Mas será que era mesmo? O que acontecia lá dentro, longe do da própria Vitória, como vocês estão acompanhando. Só que é o seguinte, pessoal, a ficha dela não é extensa, Dani. Ela tem uma passagem tanto quanto tenebrosa por toda a da morte 2 dias antes do assassinato da própria Vitória, como vocês estão acompanhando. Só que é o seguinte, pessoal, a ficha dela não é extensa, Dani. Ela tem uma passagem tanto quanto tenebrosa por toda a da morte 2 dias antes do assassinato da própria Vitória. Em algum momento, e aí também foi queima de arquivo, porque ela participou e depois ela poderia falar qual é a história, né? Esse que você saber. Lembra da dona Edna? Aquela que foi encontrada durante as buscas da Vitória? É essa mulher daqui, ó. Em algum momento, e aí também foi queima de arquivo, porque ela participou e depois ela poderia falar qual é a história, né? Esse que você saber. Lembra da dona Edna? Aquela que foi encontrada durante as buscas. Bora pra notícia, caso Vitória. Olha só, Thiago Santos, você tudo a ver, gente. Daniel da entrevista bombástica e afirma que Maicon quer complicar a situação dele, colocar ele numa cena onde ele não estava, se diz inocente. Bora pra notícia, caso Vitória. Olha só, Thiago Santos, você tudo a ver, gente. Daniel da entrevista bombástica e afirma que Maicon quer caso Vitória. Thiago Santos, você tudo a ver. Olha só, gente, Daniel da entrevista, mas não contém as lágrimas e chora e diz estar com medo da sua própria vida e diz ser inocente no caso.
os olhos de todos. Essa investigação levanta uma série de suspeitas. Michael já vinha sendo citado em outras apurações, mas o que torna essa operação tão diferente? Será que ele é apenas um elo dentro de uma rede muito maior e mais perigosa? Se a polícia está sendo tão cuidadosa na divulgação das informações, isso pode significar que outras operações ainda estão por vir. Seria essa apenas a primeira de uma série de ações para desmantelar algo que está escondido há muito tempo? E o que podemos esperar para os próximos dias? Novos mandados, novas buscas. Será que outras pessoas serão envolvidas? Enquanto as autoridades permanecem em silêncio, uma coisa é certa: há muito mais acontecendo do que estão nos contando. Quem são os verdadeiros envolvidos? E o mais importante, até onde isso pode chegar? Agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha que foi encontrado dentro dessa residência? Você acredita que essa operação foi abafada de propósito? Deixe seu comentário e continue acompanhando, porque assim que surgirem novas informações, você será o primeiro a saber. A gente mostra para vocês a proximidade da casa onde Michael morava, também o possível cativeiro de Vitória, com o local, que é o chiqueiro, aquele ali, olha só, onde o seu Mauro guardava todas as ferramentas dele. Foi daqui que ele sentiu falta daquelas 3 ferramentas e disse até, segundo a família, que estava cobrando de um outro funcionário, um rapaz que costumava ajudá-lo no trabalho, na agricultura. No entanto, quando a Guarda Municipal chegou primeiro com as fotos das ferramentas, o seu Mauro reconheceu sem sombra de dúvidas como sendo dele e foi encaminhado até a delegacia para fazer o reconhecimento pessoalmente. Esse é mais um elemento que a polícia agora junta ao inquérito sobre essa morte, esse assassinato brutal e misterioso de Vitória. A vida, porque ele teve o celular dele também arrancado e a vida também. E a mesma coisa aconteceu com a Vitória. Nesse crime, mas nesse crime que está movendo, inclusive, toda a opinião pública, toda a imprensa e também toda a polícia. Todo mundo correndo atrás para tentar entender o que aconteceu. Agora está na hora mesmo, pessoal, disso tudo acabar. E de que forma isso vai acabar? Quando nós tivermos leis mais severas, quando nós tivermos leis que realmente coloquem esses bandidos atrás e esses assassinos atrás das grades e que eles nunca mais sejam liberados e que se reintegrem à sociedade ou vão para o semiaberto ou vão pro aberto, porque você vai encontrar a Suzane Richthofen daqui a pouco no mercado, vai. Você vai encontrar os cravinhos, vai. Você vai encontrar inclusive outros grandes assassinos, vai, porque esse é o nosso Brasil. É dessa forma que a banda toca, é dessa forma que as histórias acontecem. E você fica refém, inclusive ajoelhado no milho, através de toda essa questão, tá certo? Uma jurisprudência, clamar, inclusive, por toda essa questão, inclusive, que a gente tenha que realmente nos colocar para que esses crimes hediondos tenham, inclusive, uma prisão perpétua, para que as pessoas fiquem presas para o resto das suas vidas, para que elas não tenham a mínima possibilidade de ter semiaberto, regime aberto, seja lá o que for, que
acabe, que esculhambe, que realmente a gente possa viver tranquilo, porque só assim a criminalidade e esses assassinatos que comovem a opinião pública vai melhorar, inclusive no nosso país. Que se dane o ONU, que se dane os direitos humanos, porque cadê os direitos de nós humanos? Cadê os nossos direitos como civis, que a gente sabe que um homem que inclusive foi só andar de bicicleta às 7h30 da manhã, em 6 segundos ele perdeu a ar com toda essa questão, porque nós não podemos mais enxergar, principalmente casos hediondos como esse, que mexem com a opinião pública, isso porque chegou na imprensa, vários outros que não chegam, porque aqui nós sabemos que o que vale realmente é para o criminoso, para o bandido, para o assaltante, para todo mundo. E como eles sabem que daqui 10, 12 anos, para eles pouco importa se eles mataram ou não um pai ou uma mãe de família, o que acontece... Eles não estão nem aí, eles vão lá e cometem sim os piores, mas os piores crimes. Então, ou seja, nós estamos reféns, inclusive, de toda essa quadrilha, de toda essa questão. Agora, nessa lei capenga que nos segura, inclusive, e nos coloca de joelho diante de toda essa questão e ajoelhado no milho, vocês podem ter certeza de uma coisa, eu acho que já está na hora, pessoal, já está na hora, inclusive, da gente clamar ao governo, clamar. Prisão perpétua é a pauta de hoje aqui no seu Bate Notícias, então vem pra cá, eu sou Felipe Campos e agora você fica sabendo de tudo de uma forma nua e crua. Pessoal, é o seguinte, né? Vocês que estão acompanhando toda essa cobertura tenebrosa que está ocorrendo, inclusive no caso da própria menina Vitória, morta aos 17 anos, vítima de estupro, teve a cabeça, inclusive, degolada, as digitais arrancadas e ainda o seu cabelo raspado e foi violentada sexualmente, ou melhor, estuprada. Tudo isso acontecendo e a gente pergunta, cadê a pena de morte no nosso país? Ou pena de morte não, prisão perpétua. Cadê a prisão perpétua no nosso país? Eu acho que já está na hora, mas já está na hora de uma movimentação, já está na hora, inclusive, de nós, civis, começarmos a avançar. Michael, o que você tem a dizer? O que você tem a dizer, Michael? O que você tem a dizer, Marcos? Zé Marcos, responde pra gente. A gente mostra para vocês a proximidade da casa onde Michael morava, também o possível cativeiro de Vitória, com o local, que é o chiqueiro, aquele ali, olha só, onde o seu Mauro guardava todas as ferramentas dele. Foi daqui que ele sentiu falta daquelas 3 ferramentas e disse até, segundo a família, que estava cobrando de um outro funcionário, um rapaz que costumava ajudá-lo no trabalho, na agricultura. No entanto, quando a Guarda Municipal chegou primeiro com as fotos das ferramentas, o seu Mauro reconheceu sem sombra de dúvidas como sendo dele e foi encaminhado até a delegacia para fazer o reconhecimento pessoalmente. Esse é mais um elemento que a polícia agora junta ao inquérito sobre essa morte, esse assassinato brutal e misterioso de Vitória. O que é falado é o seguinte, né? O Michael havia pedido ajuda dos dois, do Vinícius e do
do Vinícius e o Daniel, não é Vinícius não. O Mike tinha pedido a ajuda dos dois, do Gustavo e do Daniel, né? Que é os caras que supostamente tem um caso lá, para tirar da dona Edna. E os caras ajudou. E quando os caras teve um problema com a Vitória, os caras foi pedir a ajuda do Michael. Por isso que o Michael tá se segurando ali, porque ele sabe que se ele entregar os caras vão entregar ele da dona Edna. Entendeu? Aí, em vez de um, ele vai ter dois. Entendeu as ideias? Essa que é as ideias. Ah, Frank, e onde que entra o 15 nisso aí? O CRI organizado? Não tem. Entendeu? Até quando eu falei com os caras agora de manhã, às 8 e pouco, 9 horas, 1 hora atrás, quase 2 horas, falei com o mano lá na quebrada de Cajamar, ele falou o seguinte: os caras vão soltar no grupo o salve decretando os 3, né? Então fica até um atento para a polícia de Cajamar, porque se o comando decreta os 3, um tá em cana atrás da mão de vocês, mas 2 tá mosquetando aí pela quebrada aí, entendeu? Então, para dar um desfecho nessa parada aí, eu procurei saber, troquei ideia com os caras, falei, mas qual foi a fita da dona Edna, né? Da dona Edna lá para ela poder partir e da menina. Os caras fazem o seguinte: a dona Edna foi em cima de questões ali particular entre o Michael e ela, que não saiu para rua, então eles não sabem qual foi as ideias, não sabem se foi em treta de mercadoria, porque segundo os moleques lá, o Michael tava soltando em pedaço lá, mercadoria em pedaço, além da partida tinha que ser investigado por tráfico de droga, né? Eu espero que a polícia tenha conseguido chegar até essa linha de investigação. E em relação à questão da menina, os caras fizeram isso simplesmente porque ela sabia demais, sabia do relacionamento deles, um é casado, o outro estava lá, né, correndo com o crime, então ia poder prejudicar os dois de alguma forma. Então, num contexto, num resumo final, a menina partiu simplesmente por saber demais, e os responsáveis foram aí os 3 que são investigados. Não sei por que 2 não tá preso, segundo informações que eu tive do próprio bairro, cara, porque é muito importante a gente lembrar que a população que mora no bairro, a população que mora na cidade, eles são os olhos e ouvidos das pessoas que lá não se encontram. Então é baseado nessas pessoas que eu trago minhas conclusões aqui. É ouvindo essas pessoas que eu trago o vídeo para vocês aqui. O crime de Vitória tem relação com a morte da dona Edna? Minha gente, um dia antes ou 2 dias antes do corpo da Vitória ser encontrado em Cajamar, você deve se lembrar, o corpo de uma outra mulher foi encontrado e que merece total investigação, com a mesma intensidade, com a mesma dedicação que o caso Vitória. Uma senhora de 63 anos, que se chama Edna, ela foi encontrada morta numa área de cachoeira, numa parte rasa que dá acesso a uma cachoeira, já no limite da cidade de Jundiaí. Pois bem, esse caso, desde ontem, quando nós descobrimos algumas, não só a coincidência de data, mas outras coincidências, é difícil você não acreditar que haja uma ligação entre as 2 mortes. Pois bem, a polícia investiga, acha a possibilidade muito remota, mas eu passo a partir de agora a compartilhar com vocês algumas coisas curiosas que eu encontrei neste caso e que eu acho que devem ser levadas a público. Pois bem, a dona Edna, de 63 anos, é uma senhora que era muito simpática, tem filhos, tem família, é uma cuidadora de idosos. Ela cuidava, né, chegou a cuidar até um tempo atrás, inclusive, de uma mulher ou de um homem vizinho de Vitória, ou seja, ali todo mundo se conhece. Dificilmente a dona Edna não conhecia Vitória. E o corpo da dona Edna, acredite se quiser, foi encontrado
perto do local onde estava o corpo de Vitória. Mais uma coincidência, né? Na mesma data, no mesmo local. O cão farejador também chegou até o corpo da dona Edna, porque era ali na área de rastreio do celular da menina, né? Onde a torre de telefonia teria mostrado que a menina passou. Pois bem, vamos agora aos detalhes sobre o corpo da dona Edna, como foi encontrado. Estava de barriga para baixo, dente quebrado. Essa é uma informação que eu levantei ontem à noite. Embora na época, né, na semana passada, quando o corpo foi localizado, eles tinham dito que ela usava dentadura. A própria polícia disse que a dona Edna usava dentadura. Só que eu conversei com gente da família que discorda disso. A família diz, impossível. A Edna tinha colocado implante, ou seja, o dente é parafusado, dentadura não era. Outro detalhe importante, ela estava sem roupa, ou só de roupa íntima, algo assim. Onde estava a roupa dela? Por que a roupa não estava no local onde foi encontrado o corpo, né? O fato também curioso desse corpo ter sido encontrado tão rápido, ela ficou desaparecida há pouco mais de 24 horas. E numa área deserta, como o local que foi encontrado, o corpo, ser encontrado, ser localizado tão rápido é bem difícil. Outro ponto importante, o atestado de óbito. Eu recebi agora o atestado de óbito, eu vou colocar à disposição daqui a pouco para vocês verem também, claro que cobrindo os detalhes de número de CPF, os dados particulares, mas eu vou dizer a vocês como foi registrado esse atestado de óbito da dona Edna. Me chegou agora aqui por meio de uma fonte. O atestado diz: data da morte, 1º de março de 2025. 1º de março de 2025. Em via pública foi encontrado na Avenida Cruz Gobo, Cachoeira, Morungaba. Município de falecimento, Cajamar, ou seja, ali no limite. Sexo feminino, viúva. Vamos ao que interessa. Causa da morte. Morte indeterminada. Ou seja, a polícia investiga e o ML, com laudos fundamentais, complementa e auxilia na investigação. Pois bem, uma senhora que sumiu praticamente ao mesmo detalhe muito importante neste caso, que está falando Thiago Santos, atualizando as informações do caso Vitória. Um fato muito importante é que Maicon, Lucas, o próprio Daniel já relatou a preocupação e o medo do que pode acontecer com eles. Estão todos desesperados em relação às suas vidas. Uma colega de Vitória chegou a relatar que estava recebendo ameaças. E a polícia agora corre contra o tempo. Tempo neste momento é precioso para descobrir quem está fazendo essas ameaças. Bora para o vídeo.
tempo, uma senhora que teria cuidado de gente que mora perto da menina Vitória, uma senhora também que já teria trabalhado com um dos suspeitos de ter matado a Vitória. A dúvida é, perguntar não ofende, não estou fazendo afirmação, mas diante de todos os detalhes, já aviso a vocês, a família acredita que tem a ligação. E a família é um ponto importantíssimo, tem que ser tratada com muito respeito. A família da dona Edna acredita sim que haja ligação entre a morte dessa idosa e a morte de Vitória. E eu perguntei por quê. Por que a família acha que a morte da dona Edna, se foi um assassinato, pode ter ligação com a Vitória? E eles me explicaram. Bate. Se ela realmente teve ligação no passado com os suspeitos do crime da Vitória, se ela conhecia a Vitória, né, ou teve algum conhecimento aí nesses anos todos, ali em Cajamar, muita gente se conhece, ela pode, justamente na semana do sequestro da Vitória, ter visto alguma coisa que lhe custou a vida. Ter visto a Vitória sendo levada para o cativeiro. Ter visto algum dos elementos, dos integrantes da quadrilha que matou Vitória, combinando como seria o plano. Teria ouvido a Vitória gritar, ou até se estaria por acaso ali naquela cachoeira quando viu as pessoas tramando a morte da Vitória, ou quem sabe matando a Vitória. Dizem que a Vitória foi morta num cativeiro, mas isso ainda não foi possível ser confirmado. O fato é que é muita pergunta e pouca resposta, e a polícia deve dar o mesmo tratamento para essa família. Uma senhora honrada de 63 anos, que se dava muito bem com a família, que se dava muito bem com os filhos. Não se conhece nenhum tipo de problema de demência nessa senhora, né? É uma pessoa de 60 anos, mas essas perguntas devem ser respondidas. Da mesma maneira que o Brasil se comove com a morte da Vitória, nós precisamos também nos comover com uma família que enfrenta uma angústia do que realmente aconteceu com essa dona Edna. Será que ela ouviu algo? Será que ela viu algo? Será que ela foi chamada a participar de maneira inocente, sem saber do que se tratava, para, por exemplo, cuidar do local onde a Vitória ficaria? Tudo ainda carece de muita investigação, carece de muita resposta. Para chegar até a causa, até os verdadeiros assassinos de Vitória, é preciso passar pelo caso da dona Edna. Isso é uma coisa que todos nós temos certeza. Na tarde desta quinta-feira, 13 de março, policiais civis realizaram uma ação em uma residência localizada em Cajamar, SP, que, segundo fontes, estaria relacionada a uma pessoa próxima de Michael, figura central em investigações em curso. A operação, no entanto, não teve seu teor oficializado pelas autoridades, levantando especulações sobre os motivos que levaram à intervenção policial. Moradores da região ficaram surpresos com a movimentação da polícia,
que mobilizou várias viaturas e agentes para a ação. Mas e se eu te dissesse que essa operação pode ser apenas a ponta do iceberg? Os minutos que se seguiram à invasão da residência foram tensos. Os moradores da região observavam à distância, tentando entender o que estava acontecendo. Alguns relataram ter ouvido ordens sendo dadas em tons firmes, enquanto outros garantem que o clima era de total sigilo. Mas por que tanto mistério? O que havia lá dentro que exigia tanto cuidado por parte da polícia? Até agora, nenhuma autoridade veio a público explicar o motivo da operação. Será que há algo que eles querem esconder da população? O sigilo por trás dessa ação levanta uma série de teorias. Poderia ser um desdobramento de uma investigação maior? Algo que, se revelado, causaria um impacto inimaginável. As informações que conseguimos até o momento indicam que essa residência tem uma forte conexão com Michael, um nome que já vem sendo mencionado em diversas investigações. Afinal, e por que ele estaria envolvido em algo tão grande a ponto de mobilizar várias viaturas e agentes altamente preparados? O que pode estar sendo mantido longe dos olhos do público? O que se sabe é que a casa foi vasculhada minuciosamente. Mas o que eles procuravam? Algo ilegal? Documentos? Uma prova crucial? Testemunhas relataram que sacolas foram retiradas do local e colocadas nos carros da polícia. O que havia dentro dessas sacolas? Seria isso uma peça-chave para resolver um mistério ainda maior? A ausência de respostas oficiais só faz crescer o suspense em torno do caso. A cada minuto que passa sem um pronunciamento, mais dúvidas surgem. Por que um caso como esse, que claramente chama a atenção, está sendo tratado com tanto segredo? Se Michael está realmente envolvido, isso significa que as investigações podem estar chegando a um nível muito mais profundo do que imaginamos. Quem mais pode estar ligado a ele? Haveria outras figuras influentes sendo investigadas nos bastidores? O mais curioso é que, mesmo com todo o aparato policial, a operação foi conduzida de maneira discreta, sem alarde na mídia, sem grandes manchetes. Isso significa que existe algo tão sensível sendo descoberto que precisa ser mantido em sigilo absoluto? E o que mais pode vir à tona nos próximos dias? Quais serão as próximas peças desse quebra-cabeça? O que mais a polícia já sabe, mas ainda não revelou? Se você acha que isso já é impactante, espere até ouvir os detalhes finais dessa investigação. Nos próximos minutos, vamos expor informações ainda mais surpreendentes sobre o que pode estar acontecendo nos bastidores dessa operação. E se essa operação fosse apenas o início de algo muito maior? Nos bastidores, fontes indicam que essa ação pode estar conectada a um esquema que vem sendo monitorado há meses. Pro aberto, porque você vai encontrar Suzane Richthofen daqui a pouco no mercado, vai. Você vai encontrar os cravinhos, vai. Você vai encontrar, inclusive, outros grandes assassinos, vai. Porque esse é o nosso Brasil. É dessa forma que a banda toca, é dessa forma que as histórias acontecem. E você fica refém, inclusive, ajoelhado no milho, através de toda essa questão, tá certo? Uma jurisprudência
clamar, inclusive, por toda essa questão, inclusive, que a gente tenha que realmente nos colocar para que esses crimes hediondos tenham, inclusive, uma prisão perpétua, para que as pessoas fiquem presas para o resto das suas vidas, para que elas não tenham a mínima possibilidade de ter semiaberto, regime aberto, seja lá o que for, que acabe, que esculhambe, que realmente a gente possa viver tranquilo, porque só assim a criminalidade e esses assassinatos que comovem a opinião pública vai melhorar, inclusive, no nosso país. Que se dane o ONU, que se dane os direitos humanos, porque cadê os direitos de nós humanos? Cadê os nossos direitos como civis, que a gente sabe que um homem que inclusive foi só andar de bicicleta às 7h30 da manhã, em 6 segundos ele perdeu a passar com toda essa questão, porque nós não podemos mais enxergar, principalmente casos hediondos como esse, que mexem com a opinião pública, isso porque chegou na imprensa, vários outros que não chegam, porque aqui nós sabemos que o que vale realmente é para o criminoso, para o bandido, para o assaltante, para todo mundo. E como eles sabem que daqui 10, 12 anos, para eles pouco importa se eles mataram ou não um pai ou uma mãe de família, o que acontece? Eles não estão nem aí, eles vão lá e cometem sim os piores, mas os piores crimes. Então, ou seja, nós estamos reféns, inclusive, de toda essa quadrilha, de toda essa questão. Agora, nessa lei capenga que nos segura, inclusive, e nos coloca de joelho diante de toda essa questão e ajoelhado no milho, vocês podem ter certeza de uma coisa: eu acho que já está na hora, pessoal, já está na hora, inclusive, da gente clamar ao governo, clamar. Prisão perpétua é a pauta de hoje aqui no seu Bate Notícias, então vem pra cá, eu sou Felipe Campos e agora... E agentes para ação. Mas e se eu te dissesse que essa operação pode ser apenas a ponta do iceberg? Os minutos que se seguiram à invasão da residência foram tensos. Os moradores da região observavam à distância, tentando entender o que estava acontecendo. Alguns relataram ter ouvido ordens sendo dadas em tons firmes, enquanto outros garantem que o clima era de total sigilo. Mas por que tanto mistério? O que havia lá dentro que exigia tanto cuidado por parte da polícia? Até agora, nenhuma autoridade veio a público explicar o motivo da operação. Será que há algo que eles querem esconder da população? O sigilo por trás dessa ação levanta uma série de teorias. Poderia ser um desdobramento de uma investigação maior? Algo que, se revelado, causaria um impacto inimaginável. As informações que conseguimos até o momento indicam que essa residência tem uma forte conexão com Michael, um nome que já vem sendo mencionado em diversas investigações. Mas quem é Michael, afinal? E por que ele estaria envolvido em algo tão grande a ponto de mobilizar várias viaturas e agentes altamente preparados? O que pode estar sendo mantido longe dos olhos do público? O que se sabe é que a casa foi vasculhada minuciosamente. Mas o que eles procuravam? Algo ilegal? Documentos? Uma prova crucial? Testemunhas relataram que sacolas foram retiradas do local e colocadas nos carros da polícia. O que havia dentro dessas sacolas? Seria isso uma peça-chave para resolver um mistério ainda maior? A ausência de respostas oficiais só faz o que pode estar sendo mantido longe dos
olhos do público. O que se sabe é que a casa foi vasculhada minuciosamente. Mas o que eles procuravam? Algo ilegal? Documentos? Uma prova crucial? Testemunhas relataram que sacolas foram retiradas do local e colocadas nos carros da polícia. O que havia dentro dessas sacolas? Seria isso uma peça-chave para resolver um mistério ainda maior? A ausência de respostas oficiais só faz crescer o suspense em torno do caso. A cada minuto que passa sem um pronunciamento, mais dúvidas surgem. Por que um caso como esse, que claramente chama a atenção, está sendo tratado com tanto segredo? Se Michael está realmente envolvido, isso significa que as investigações podem estar chegando a um nível muito mais profundo do que imaginamos. Quem mais pode estar ligado a ele? Haveria outras figuras influentes sendo investigadas nos bastidores? Curioso é que, mesmo com todo o aparato policial, a operação foi conduzida de maneira discreta, se precisa ser mantido em sigilo absoluto? E o que mais pode vir à tona nos próximos dias? Quais serão as próximas peças desse quebra-cabeça? O que mais a polícia já sabe, mas ainda não revelou? Muito. Esses jovens aí que estão sendo chamados aí para comparecer na delegacia, tem que comparecer das satisfações mesmo. Se tem alguma desavença, alguma coisa a ser descoberta, alguma coisa, se deve algo, tem que se explicar, não tem que ter dó. Você sabe por quê? Vou te explicar. Nesse caso, Vitória, foi ele que passou mal. Foi ele que foi hospitalizado. Não foi os bandidos, não foi aqueles jovens que estavam dentro daquele carro que andou durante o quarteirão em volta da menina Vitória. Não, foi ele. Ele que passou mal. Tá? Vou explicar para você que tá chegando agora. Deixa o like, comente e compartilhe. Foi ele, o pai da menina Vitória, que passou mal, gente. Eu vou explicar tudo para você. Ele e a esposa. Ele e a esposa. A mãe e o pai de Vitória. De Vitória. Por isso que eu te falo. Passar a mão na cabeça de bandido, tá? Quem fez isso com requintes de crueldade com essa menina, tem que parar. Se você acha que isso já é impactante, espere até ouvir os detalhes finais dessa investigação. Nos próximos minutos, vamos expor informações ainda mais surpreendentes sobre o que pode estar acontecendo nos bastidores dessa operação. E se essa operação fosse apenas o início de algo muito maior? Nos bastidores, fontes indicam que essa ação pode estar conectada a um esquema que vem sendo monitorado há meses. Mas por que? Uma prisão foi oficialmente divulgada. Se essa operação foi tão grande, por que não há nomes sendo expostos? Isso levanta uma nova questão. As autoridades estão segurando informações para evitar que algo maior seja comprometido? As sacolas retiradas da residência foram transportadas rapidamente. O que pode estar ali dentro? Registros, dinheiro, documentos comprometedores. Uma coisa é certa: se a polícia entrou com tamanha força, é porque já sabia exatamente o que estava procurando.
Os vizinhos, ainda chocados, disseram que nunca imaginaram que algo desse tipo poderia acontecer tão perto. Era uma casa aparentemente normal, comentou uma testemunha. Mas será que era mesmo? O que acontecia lá dentro, longe da própria Vitória, como vocês estão acompanhando? Só que é o seguinte, pessoal, a ficha dela não é extensa, Dani. Ela tem uma passagem tanto quanto tenebrosa por toda a morte 2 dias antes do assassinato da própria Vitória, como vocês estão acompanhando. Só que é o seguinte, pessoal, a ficha dela não é extensa, Dani. Ela tem uma passagem tanto quanto tenebrosa por toda a morte 2 dias antes do assassinato da própria Vitória. Em algum momento, e aí também foi queima de arquivo, porque ela participou e depois ela poderia falar qual é a história, né? É isso que a gente quer saber. Lembra da dona Edna? Aquela que foi encontrada durante as buscas da Vitória? É essa mulher aqui, ó. Em algum momento, e aí também foi queima de arquivo, porque ela participou e depois ela poderia falar qual é a história, né? É isso que a gente quer saber. Lembra da dona Edna? Aquela que foi encontrada durante as buscas. Bora pra notícia, caso Vitória. Olha só, Thiago Santos, você tudo a ver, gente. Daniel da entrevista bombástica e afirma que Maicon quer complicar a situação dele, colocar ele numa cena onde ele não estava, se diz inocente. Bora pra notícia, caso Vitória. Olha só, Thiago Santos, você tudo a ver, gente. Daniel da entrevista bombástica e afirma que Maicon quer... Caso Vitória, Thiago Santos, você tudo a ver. Olha só, gente, Daniel da entrevista, mas não contém as lágrimas e chora e diz estar com medo da sua própria vida e diz ser inocente no caso. Dos olhos de todos. Essa investigação levanta uma série de suspeitas. Michael já vinha sendo citado em outras apurações, mas o que torna essa operação tão diferente? Será que ele é apenas um elo dentro de uma rede muito maior e mais perigosa? Se a polícia está sendo tão cuidadosa na divulgação das informações, isso pode significar que outras operações ainda estão por vir. Seria essa apenas a primeira de uma série de ações para desmantelar algo que está escondido há muito tempo? E o que podemos esperar para os próximos dias? Novos mandados, novas buscas. Será que outras pessoas serão envolvidas? Enquanto as autoridades permanecem em silêncio, uma coisa é certa: há muito mais acontecendo do que estão nos contando. Quem são os verdadeiros envolvidos? E o mais importante, até onde isso pode chegar? Agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha que foi encontrado dentro dessa residência? Você acredita que essa operação foi abafada de propósito? Deixe seu comentário e continue acompanhando, porque assim que surgirem novas informações, você será o primeiro a saber. A gente mostra para vocês a proximidade da casa onde Michael morava, também o possível cativeiro de Vitória, com o local, que é o chiqueiro, aquele ali, olha só, onde o seu Mauro guardava todas as ferramentas dele. Foi daqui
que ele sentiu falta daquelas 3 ferramentas e disse até, segundo a família, que estava cobrando de um outro funcionário, um rapaz que costumava ajudá-lo no trabalho, na agricultura. No entanto, quando a Guarda Municipal chegou primeiro com as fotos das ferramentas, o seu Mauro reconheceu sem sombra de dúvidas como sendo dele e foi encaminhado até a delegacia para fazer o reconhecimento pessoalmente. Esse é mais um elemento que a polícia agora junta ao inquérito sobre essa morte, esse assassinato brutal e misterioso de Vitória. A vida, porque ele teve o celular dele também arrancado e a vida também. E a mesma coisa aconteceu com a Vitória. Nesse crime, mas nesse crime que está movendo, inclusive, toda a opinião pública, toda a imprensa e também toda a polícia. Todo mundo correndo atrás para tentar entender o que aconteceu. Agora está na hora mesmo, pessoal, disso tudo acabar. E de que forma isso vai acabar? Quando nós tivermos leis mais severas, quando nós tivermos leis que realmente coloquem esses bandidos atrás e esses assassinos atrás das grades e que eles nunca mais sejam liberados e que se reintegrem à sociedade ou vão para o semiaberto ou vão para o aberto, porque você vai encontrar a Suzane Richthofen daqui a pouco no mercado, vai. Você vai encontrar os cravinhos, vai. Você vai encontrar inclusive outros grandes assassinos, vai, porque esse é o nosso Brasil. É dessa forma que a banda toca, é dessa forma que as histórias acontecem e você fica refém, inclusive ajoelhado no milho, através de toda essa questão, tá certo? Uma jurisprudência clamar, inclusive, por toda essa questão, inclusive, que a gente tenha que realmente nos colocar para que esses crimes hediondos tenham, inclusive, uma prisão perpétua, para que as pessoas fiquem presas para o resto das suas vidas, para que elas não tenham a mínima possibilidade de ter semiaberto, regime aberto, seja lá o que for, que acabe, que esculhambe, que realmente a gente possa viver tranquilo, porque só assim a criminalidade e esses assassinatos que comovem a opinião pública vai melhorar, inclusive, no nosso país. Que se dane o ONU, que se dane os direitos humanos, porque cadê os direitos de nós humanos? Cadê os nossos direitos como civis, que a gente sabe que um homem que inclusive foi só andar de bicicleta às 7h30 da manhã, em 6 segundos ele perdeu a sar com toda essa questão, porque nós não podemos mais enxergar, principalmente casos hediondos como esse, que mexem com a opinião pública, isso porque chegou na imprensa, vários outros que não chegam, porque aqui nós sabemos que o que vale realmente é pro criminoso, pro bandido, pro assaltante, para todo mundo. E como eles sabem que daqui 10, 12 anos, para eles pouco importa se eles mataram ou não um pai ou uma mãe de família, o que acontece, eles não estão nem aí, eles vão lá e cometem sim os piores, mas os piores crimes. Então, ou seja, nós estamos reféns, inclusive, de toda essa quadrilha, de toda essa questão. Agora, nessa lei capenga que nos segura, inclusive, e nos coloca de joelho diante de toda essa questão e ajoelhado no milho, vocês podem ter certeza de uma coisa, eu acho que já está na hora, pessoal, já está na hora, inclusive, da gente clamar ao governo, clamar.
Prisão perpétua é a pauta de hoje aqui no seu Bate Notícias, então vem pra cá, eu sou Felipe Campos e agora você fica sabendo de tudo de uma forma nua e crua. Pessoal, é o seguinte, né? Vocês que estão acompanhando toda essa cobertura tenebrosa que está ocorrendo, inclusive no caso da própria menina Vitória, morta aos 17 anos, vítima de estupro, teve a cabeça inclusive degolada, as digitais arrancadas e ainda o seu cabelo raspado, e foi violentada sexualmente, ou melhor, estuprada. Tudo isso acontecendo e a gente pergunta: cadê a pena de morte no nosso país? Ou pena de morte não, prisão perpétua. Cadê a prisão perpétua no nosso país? Eu acho que já está na hora, mas já está na hora de uma movimentação, já está na hora, inclusive, de nós, civis, começarmos a avançar. Michael, o que você tem a dizer? O que você tem a dizer, Michael? O que você tem a dizer, Marcos? Marcos, responde pra gente. A gente mostra para vocês a proximidade da casa do Vinícius e o Daniel, não é Vinícius não. O Mike tinha pedido a ajuda dos dois, do Gustavo e do Daniel, né? Que é os caras que supostamente tem um caso lá, pra tirar da dona Edna. E os caras ajudou. E quando os caras teve um problema com a Vitória, os caras foi pedir a ajuda do Michael. Por isso que o Michael tá se segurando ali, porque ele sabe que se ele entregar os caras vão entregar ele da dona Edna. Entendeu? Aí, em vez de um, ele vai ter dois. Entendeu as ideias? Essa que é as ideias. Ah, Frank, e onde que entra o 15 nisso aí? O CRI organizado? Não tem. Entendeu? Até quando eu falei com os caras agora de manhã, às 8 e pouco, às 9 horas, uma hora atrás, quase 2 horas, falei com o mano lá na quebrada de Casa de Amaral, ele falou o seguinte: os caras vão soltar no grupo o salve decretando os 3, né? Então fica até um atento para a polícia de Casa de Amar, porque se o comando decreta os 3, um tá em cana, tá na mão de vocês aí, mas 2 tá mosquetando aí pela quebrada aí, entendeu? Então, para dar um desfecho nessa parada aí, eu procurei saber, troquei ideia com os caras, falei: mas qual foi a fita da dona Edna, né? Da dona Edna lá, para ela poder partir, e da menina. Os caras fazem o seguinte: a dona Edna foi em cima de questões ali particular entre o Michael e ela, que não saiu pra rua, então ele não sabe qual foi as ideias, não sabe se foi em treta de mercadoria, porque segundo os moleques lá, o Michael tava soltando em pedaço lá, mercadoria em pedaço, além da partida, tinha que ser investigado por tráfico de droga, né? Eu espero que a polícia tenha conseguido chegar até essa linha de investigação. E em relação à questão da menina, os caras fizeram isso simplesmente porque ela sabia demais, sabia do relacionamento deles. Um é casado, o outro estava lá, né, correndo com o crime, então